Olá, delirantes! E aí? O que será hoje? Terminando de comer minha Continuaremos? A sobremesa gente- aqui, vai sair no Agora vídeo. agora eu pensei, a gente devia ter convidado o chat GPT para participar do episódio. Ué, mas Seria ainda, Devia legal. ainda conversar dá pra com fazer ele. isso. Se quiser, a gente Ai, faz. caralho. O... Vocês que sabem Vou também, fazer mas experimental primeiro. Tá, a gente tava os três atravessados com essa porra aí, né? Nos últimos. Por já, isso que eu eu já, Eu pensei, vou, né? Da já gente falar melhorei, disso. eu já melhorei. eu vou lavar a mão. Vai lá lavar a Vou- mão. vou- Vai lá, eu lavo as minhas mãos. Quero Eu nem lavo saber as minhas dessa mãos história. para o chat GPT. Ah, Mas, de certa forma, é um pouco isso também, né? Porque o Rafa falou que não dá pra gente saber, né? O amigo dele falou que não dá pra ninguém saber se foi chat GPT ou não, né? É muito Vamos doido. explicar a polêmica para a galera que está ouvindo, aonde começou essa história, que eu acho legal, é legal os ouvintes Ó, saberem. a história é o seguinte, gente. A gente que corrige monografia, os três, nós três, na verdade, é, a gente presenciou um fenômeno contemporâneo, né, no final das contas, porque a gente pegou uma monografia escrita 100% pelo chat GPT, né? Então, a ideia seria pensar um pouco nesse fenômeno, né? Assim, não, a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa, se ela teve que uma caganeira e teve que fazer correndo ou qualquer outra coisa. Não vamos dar o Mas nome assim, da foda-se, pessoa né? também, né? Não, até porque Mas foi mais de uma, né? Tem que ter isso também. aparentemente tem sido mais de uma, assim. Mesmo assim, né, segundo um amigo do Rafa do TI, disse que não tem como a gente saber se foi ou não de uma forma tão concreta e tão afirmativa, porque muitas vezes os aplicativos que testam, eles são aplicativos baits. É isso, Rafa? É para pegar o seu e-mail e já era? Ou seja, se correr o bicho, né? O bicho Escorrer o pega, bicho pega, se ficar o se bicho ficar o bicho come. come, né? Então não tem mais o que fazer. É isso? Então, eu achei legal, né, ele ter comentado isso, é, é, colocando a gente numa condição assim de, olha, usar esses checadores aí de se o texto foi escrito por chat GPT ou não, não é exatamente confiável. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque a gente corre um risco tremendo com esse episódio hoje, porque vai passar uma impressão que a gente está acusando, não sei, injustamente a pessoa. Como você pode provar? Porque se esses aplicativos não são realmente legítimos, como você prova que a pessoa escreveu por ChatGPT? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma ampliação daquilo que a gente tem de informação e não rigorosamente acusando pontualmente fulano de tal de ter escrito por ChatGPT. Só que tem uma coisa importante mencionar, independentemente de aplicativo, todo mundo está escutando. Olha, nós já corrigimos algumas, sei lá, dezenas, centenas de monografias. E Só claramente, esse semestre. só esse semestre. Cara, eu tô na Áustria e fica chegando monografia, assim, Caraca, para bicho. eu corrigir aqui, cara. Cara, Impressionante, né? tá chegando, passaram tudo para PDF para você corrigir? Não, chega que tá aqui Não, físico, tem uma eles pilha de estão monografia aqui. mandando. Caraca, caraca, É, bicho. é. Bom, E tem mais, eu sei que tem mais vindo já. Bom, mas segue aí, segue aí. então, enfim, a gente corrige, já corrigiu centenas, dezenas de monografias. E aí, gente, sinto muito. Basta o olhar daquele que está corrigindo. Fica evidente quando não é uma monografia escrita por aluno. Agora, Rafa, como você prova isso? É difícil colocar isso numa fórmula estatística. Cara, tem diversos elementos, assim. Quando você vê autores que são profundamente desconhecidos, aparecem do nada numa citação, e é uma citação aleatória. Quando você vê algumas frases absolutamente estereotipadas, né? Repetições estereotipadas, o grandioso psicólogo junguiano, psicólogo Carl Gustav Jung, e aparece três, quatro vezes isso no texto. Então, assim, são alguns elementos que é o olhar do professor, independentemente do clickbait. Agora, sim, um ponto importante. Ah, esse aluno vai ser reprovado porque ele escreveu para o chat GPT? A gente não pode falar isso rigorosamente, porque a gente não pode provar.
Então a gente corrige, né, assumindo de que aquilo é verdadeiro, mesmo sabendo que não é, e dá a nota que a gente bem entender. Né? Acho que é mais ou menos isso. Mas não É, sei, eu tô Ah, fazendo isso aqui porque, mas eu cara, brinquei outro dia. É. fala. Não, é legal, essa introdução é boa. Eu brinquei outro dia na reunião dos professores, que então a gente devia usar, né, os professores do JET, a gente devia usar então algum software que corrigisse a monografia, porque aí o cara finge que escreve, eu finjo que corrijo e fica tudo certo, né? Assim, aí beleza, né? Então a gente vive essa porra, essa maluquice, né? Porque é isso, no fim, né? Assim, o que o cara acha que ganha, né? Assim, fazendo, sei lá, dando esse bypass na, aí. na Eu real é isso, gosto. né? Eu acho que aí que tá Peraí, o... peraí. Tá, diga. Não, eu só quero falar isso, assim, que eu acho, é claro, a gente tem várias questões institucionais que eu não acho que vale a pena a gente discutir aqui, mas eu acho que a gente está entrando muito mais na relação do indivíduo com a ferramenta, né? E não com a ferramenta em si. E assim, se ninguém usar a porra da ferramenta, ela fica lá, né? Assim, é tipo, ele tá se sentindo tão sozinho, o chat GPT. Eu tenho que ir lá conversar com ele, porque, né? Porque, ou qualquer outra inteligência artificial nesse sentido. Não, no fundo, a gente está falando das projeções, dessa relação que a gente tem com o objeto, né? Fala aí, Léo. Não, o que a gente tá falando aqui não é realmente, a gente vai te pegar, muahahaha. Não, né? Pra mim, né, com todo respeito, mas eu não ligo se a pessoa fez ou não, depois de uma autorreflexão sobre isso, porque no fundo a pessoa tá se prejudicando, né? Não é a gente, né? Tipo, não vai mudar nada na minha vida no final das contas. E o que o Zé tá falando é exatamente isso, né? Assim, eu cheguei a perguntar pro ChatGPT algumas coisas, isso tá até na minha monografia do, de membro analista. Então, se você pegar minha monografia de membro analista e tentar jogar no aplicativo, você vai ver que o ChatGPT fala, fui eu que escrevi, mas eu coloquei uma citação direta e referenciei o ChatGPT. Eu, Oh, essa foi boa, hein? eu falei, poxa, será que... É porque tem principalmente o Harari, ele fala que a humanidade, né, o indivíduo médio hoje tem visto a tecnologia como um oráculo, como uma grande resolutora, né? É, até coloco isso no na minha monografia, que o summum bonum, né, o somente bom divino cristão, ele, de certa forma, passa para a tecnologia e para os algoritmos, né? E nessas argumentações que eu faço. E é interessante que eu perguntei pro ChatGPT, eu não sei se eu já falei isso aqui no Delirium. Eu já falei? Eu não sei Acho agora. que falou, acho que sim. É, eu falei, Fala aí, não? você acha que as pessoas te enxergam como um oráculo, né? Que aí eu acho que tem tudo a ver também com a intuição, né? Que a gente estava em dúvida, assim. E aí ele responde: sim, apesar de eu não ser um oráculo, as pessoas me procuram para respostas oraculares. E ele traz uma definição de oráculo que eu vou te dizer que está bem próxima do que a gente estuda, assim. Evidentemente que ele não traz o Jung, mas ele vai falar que o oráculo ele tem uma resposta mais misteriosa, mais indefinida, que é para o indivíduo refletir sobre, né? E ele, na verdade, ele se define. Eu sou só é, um, como que eu posso dizer? Uma cadeia de linguagem, né? Que eu tento trazer coesão e não uma resposta do mistério, né? Mas as pessoas continuam a me enxergar como oráculo. Eu acho isso maravilhoso, né? Assim, que o ChatGPT tá consciente disso. A gente que não tá, Tá consciente. Tá consciente, é foda. né? Não, menino. Vou falar que o É. ChatGPT tá consciente, é Pô. interessante. Cara, então, acho que é isso que vocês estão falando, né? No fim das contas, não o nosso papel aqui não é rigorosamente atuar como polícia do pensamento, já não chega a ser polícia do Jung, né? Polícia do pensamento fazendo uma referência lá ao 1984 do George Orwell, mas eu, eu não posso deixar de dizer que eu fico triste, né, de ver isso. Né? Concordo com o Léo, né, em nada muda a nossa vida, a gente está aqui lendo Jung, estudando, dando aula, nananana, a vida segue, né, normal. Mas eu fico triste, eu fico realmente triste de ver
que houve que é uma tentativa de burlar um sistema. Eu não tenho nada contra o ChatGPT. Ali tudo bem, como o Zé falou, a ferramenta está aí para a gente usar, mas e o processo ético, né? E o que que seria Fala, esse Zé. processo ético? Bom, mas peraí, deixa eu Não só sei, é pegar uma uma outra coisa pergunta, aqui não sei. que é Fala. legal isso. Eu acho que até tem a ver com isso, já que eu ia entrar, que era assim, né, e o contato com, sei lá, o que- o que- é assim, ó, é muito louco, porque talvez se a gente fizesse uma pesquisa, as pessoas não achassem que isso é um problema. Ué, mas como assim? Todo mundo usa, tem propaganda nas redes sociais que dizem que é para usar, para escrever trabalho acadêmico. Como assim tá errado? Tá errado? Eu imagino que essa é a reação da pessoa, sabe? Assim, ué, mas todo mundo usa. Se todo mundo usa, eu não posso usar também? Qual o problema? É assim. Tudo bem, aí a gente pode aprofundar em qual que é o problema, né? Assim, porque, de novo, né? Assim, imagino que não tenha aprofundamento. É, no centro, lá, no centro, lá da Suíça, lá que a Von Franz mandou, é, o processo é feito, as provas são orais. Você senta lá com os professores e eles vão te perguntar, eles vão te entregar o sonho e falar, analisa aí o sonho, né? Eles vão te entregar e aí vão te perguntar, o que que é sombra? Explica pra gente o que é sombra. E você vai passar por uma sabatina, né? Assim, você tem que entregar alguns trabalhos escritos também, né? Isso faz parte do processo da formação. Mas, né, a parte, não só a parte conceitual, mas nesse sentido até, né, de certa forma, a prática é oral. Você senta lá com os caras e tem que conversar. Ou seja, você tem que mostrar aprofundamento, você tem que mostrar conhecimento, né? Assim, você tem que mostrar que você está envolvido no processo. É aí que está a questão, né? Enfim. Cara, você sabe que isso que você falou agora, Zé, me lembrou de uma coisa que eu também já usei o chat GPT na vida, é, em algum momento, só que de uma outra forma. Lá para os anos 2005, 2004, eu fui fazer um processo seletivo para poder entrar na General Motors, onde eu trabalharia depois por 7 anos. E aí tinha um teste de inglês online que eles mandavam pra gente. Daí eu fiz com um amigo meu, que era fera no inglês. Na época eu não falava nada de inglês, falava uma coisa ou outra. E aí deu um resultado super bom. Aí quando chegou lá, eu repeti o teste. E aí, naturalmente, deu um resultado abaixo. Daí eles perguntaram assim: você usou algum dicionário para fazer o teste? Eu falei assim: usei. Usei. O dicionário chamava Carlos Capozzi. Genial, genial. Então, só que, cara, assim, no fim das contas deu certo, né? Porque quando me colocaram, porque teve essa parte, né? Mais ou menos o que o Zé falou. Tudo bem, vai ter uma parte escrita lá no Von Franz. Então vamos supor que você faz um chat GPT. Mas depois você vai lá, puta, eu fiz o chat GPT, ficou bom. Só que depois você vai lá, você banca isso, né? Não, cara, que eu tive preguiça de escrever, eu sabia, mas eu fiz o chat GPT para poder ganhar tempo, e a hora que me perguntaram, eu sabia responder. Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo, assim. Tá, eu roubei no jogo para poder passar no teste, roubei. Mas aí quando eu entrei, quando chegou lá, que eu fiz dinâmica, eu fiz entrevista, fiz não sei o que lá, eu soube depois, eu tô me gabando aqui agora, foda-se. Mas é isso, como foi um processo seletivo amplo, tinha uma disputa de mim, assim, acho que por 3 ou 4 áreas, todo mundo me queria, né, porque acharam que eu fui muito bem no processo, não sei o que lá. Então, assim, banquei, né, de alguma forma, independentemente de ter roubado no jogo. Então, o que isso tem a ver com o chat GPT? Tá bom, a pessoa pode usar chat GPT para escrever monografia, não tem problema, a vida é assim. Mas você banca depois o conhecimento junguiano, a profundidade, aquilo que você está se propondo a ser um especialista, um conhecedor. Se você banca, tá tudo bem, usa a ferramenta que tem que usar. E aí, Léo, acho que aqui cai no lance do processo ético que eu estou dizendo, né? Quando eu estou pensando lá no Psicologia Profunda e Nova Ética do Neumann, né? Ou seja, cara, a coisa tá aí, ninguém tá proibindo de usar, ninguém tá sendo moralista aqui, mas tem uma provocação. Você banca? Se você banca, bora usar, usa aí. Usa da melhor maneira possível. É, Se não, fala. e também tem o como a gente usa, né? Porque assim, quando a gente pensa em. Existe um. Assim, eu vejo o usar o chat GPT no seguinte sentido. É a mesma coisa de você usar o Google. Mesma coisa. Você vai no Google Acadêmico, você usa o Google Acadêmico. Mas qual que é o grande processo aí? O grande processo é você pegar o que está escrito ali,
tanto do ChatGPT quanto do Google Acadêmico, né? É, no ChatGPT tem que confirmar se aquela informação realmente ela é verídica, né? Porque não necessariamente é. É, o Google Acadêmico a gente já está vendo na cara, né? Ou seja, tem um artigo científico ali. E produzir em cima disso, né? Assim, ou seja, colocar você ali, né? Léo, mas no ChatGPT ele deixa pronto. Mais ou menos, né? Porque assim, quando a gente vê, isso é uma coisa que a gente não falou, mas quando o chat GPT 100%, digamos assim, a gente consegue ver que a linguagem não está muitas vezes encaixada, o primeiro, segundo, terceiro capítulo, a gente vê muitas repetições, a gente vê esse o maravilhoso Jung, mas isso é um chat GPT que a pessoa copiou e colou, né? Talvez leu para ver se estava tudo ok e pronto, né? Tipo, beleza, né? É, corrigiu, né? Não sei, revisou. Mas quando é muito bem feito, né? Porque eu sei que tem até prompts, não sei se o nome é prompts agora. Você pode pedir para o chat GPT escrever no estilo de um redator científico, por exemplo, né? Então ele não vai mais cometer aforismos, ele não vai mais cometer, eh, sei lá, né? Qualquer outra coisa que esteja ligada a uma redação publicitária, né? Enfim. Então ele vai fazer uma coisa mais encaixada, né? Mas, digamos que você seja uma pessoa que não consegue escrever. Você tem trava na escrita. Talvez ele seja interessante, mas, poxa, revisa, né? Pega, muda a palavra se acha que é mais adequado, né? Não deixa tão quadrado, tão publicitário, tão, né? Assim, é isso que eu tô falando. Porque, no fundo, né? Às vezes até um chat GPT bem feito como eu posso dizer isso, bem revisado, né, e lido, né, e colocado na ordem que te bem entende, já é uma produção sua. Eu acho que o problema é quando dá um Ctrl+C, Ctrl+V e ferrou, né? Eh, e aí também entra na É. ética, né? Assim, você acha que é isso mesmo? Você acha que você produziria? Talvez não produziria o escrito, mas eu sei tudo isso, né? Eu sei se me perguntassem oralmente, eu falaria. Tem muita gente que tem problema de escrita, assim, né? Tem interditos com a escrita. É, então é isso, né? Assim, não sei, não sei. Eu tô reflexivo em relação a isso. Quando eu peguei é, essa monografia, né? E soube dessa notícia. eh, no primeiro momento, fiquei surpreso, no segundo momento, comecei a pensar do outro lado, terceiro momento, eh, acho que dessensibilizou, sabe? Aí você pensou, foda-se, não é problema meu, né? Se É, eu faço o meu trabalho, eu corrijo essa porra. Que no fundo é isso, né? O que a gente pode fazer. Acho que eu concordo com o Val nesse sentido. A pessoa, da pessoa é, sei lá, né? Assim, mas eu concordo com o Rafa também. Dá uma tristeza. Eu acho que assim, tem tanta coisa, né, envolvida nessa. Primeiro, a velocidade, né? Assim, o indivíduo ele precisa fazer aquilo rapidamente. Mas uma coisa que eu conversei com os meus clientes algumas vezes, que é, cara, você pega uma prova para corrigir e você percebe o quanto a pessoa estava engajada no processo de aprendizado durante os 2 anos de curso. Você percebe, né? Assim, a pessoa está fazendo análise, está fazendo supervisão, está participando de grupo de estudo, está lendo os textos. Você vê isso na prova que a pessoa traz para você. Dá para ver. Se você, eu converso, né? Você conversa com as pessoas depois sobre a prova, e às vezes um cliente que está fazendo o curso, não sei o quê. E é isso, você percebe o quanto a pessoa está engajada. E não precisa fazer tudo isso dentro do GEP. Às vezes a pessoa procura fora, mas está fazendo o curso dentro do GEP, mas ela está se aprofundando no assunto. A pessoa faz 2 anos de curso, não lê uma porra de um livro, faz uma prova de merda, e aí faz né, a monografia do GPT. E aí, né? Assim, pra que fez? Qual que é o sentido de estar fazendo isso? Que eu acho que é a pergunta principal, né? Qual é o sentido de você estar fazendo é, isso? Que sentido que tem esse negócio? Vai fazer outra coisa, porra. Né? Vai, sei lá. essa pergunta não é nem para atacar ela, é para Exato. falar assim, meu, É. né? Olha para isso, talvez não seja esse o caminho, talvez você esteja numa ideia fixada numa ideia que você não tá querendo, né? Você não tá querendo.
E aí, serve para qualquer coisa, é E isso, né? tudo Assim, bem, cara, você né? tá lá fazendo um curso para enrolar, sei lá, 3 anos enrolando naquela merda, tem que se perguntar, faz sentido isso que eu tô fazendo? Tem Exatamente. sentido, né? É algo que tá conectado, né? Assim, aí comigo, né? Com a profundeza da minha psique e mais importante, para mim, a participação do inconsciente no processo. Né? Que aí volto lá para a história do centro, lá da Von Trans, usando como exemplo, a pessoa escreve um trabalho. Beleza. Aí vai lá, aí fala todos os conceitos lá. Beleza, fala todos os conceitos. Aí o que que acontece? Até o Rafa falou disso outro dia, né, Rafa? Aí o que acontece? Alguém vira para você e fala assim: agora conta um sonho pra gente. Assim, ou seja, se o consciente não estiver participando do processo, assim, né, de maneira, obviamente, numa relação, porque o inconsciente participa do processo o tempo inteiro, né, ou de forma, sei lá, né, de diferentes formas. Mas se a gente não tiver nessa conexão, então que sentido que isso tem, né, assim, enfim. É, é isso mesmo, né? Mas eu observo, é, claro, é uma observação empírica, né? Não tem nenhum tipo de pesquisa exclusiva sobre isso, mas que muita gente, a gente já falou isso, eu estou sendo super repetitivo, mas enfim, é muita gente querendo aprender Jung, mas aprendendo um Jung, como que eu diria, um Jung funcional, um Jung operativo, é, um Jung pragmático. E Sim. não quer dizer que o Jung não possa ser, não quer dizer que eu não possa também fazer uso de um Jung operativo, pragmático, funcional, tá tudo bem. Nossa grande crítica é olhar exclusivamente por esse viés, porque se assim o fazemos, estamos reduzindo a própria obra do autor. A gente está indo contra tudo aquilo que ele escreveu. E lembrando que o próprio Jung, ele se considerava, eu acho interessante isso, mas ele se considerava um cara pragmático. E tem textos que ele escreve, assim, que ele fala, olha, eu não vou perder muito tempo falando disso aqui, porque eu não quero, né? Então, assim, é um pragmatismo dele, é um jeito dele. Então, e quando também questionam o processo de construção da teoria dele, que é uma ciência que não tem fundamentação, ele fala, olha as bolas, mas olha aqui, tanto que eu estou fundamentado, né? Ele mostra um monte de fundamentação. Tem outros caras aí que não estão, mas eu estou. Ele fala isso, né? Então, é, então essa gana, né, esse desejo, assim, eu já ouvi de uma cliente faz um bom tempo isso. Ela falou assim, ela tinha a obra completa do Jung, né, ficava lá na prateleira dela, e ela falava assim, não, Jung e eu, a gente se conecta. Eu não li nada dele, assim, mas a gente se conecta, tem uma relação, você sabe, a gente é um pouco desesperador isso para E o mim, que que você né? falava? Na verdade, assim, cara, eu escutava mais em silêncio. O Zé deu O Zé até uma quedinha. saiu. Voltou. Voltou. Ah, minha internet hoje tá meio bosta, cara. A gente se conecta, é muito Essas coisas. bom. A gente se conecta assim. Cara, eu, na verdade, eu Cara, pra escutava em que que eu tô lendo os silêncio, livros então, velho? É só se conectar com é só Jung. se conectar. Putz, grilo. E já ouvi gente falando assim. Ai, quando eu pego quando eu pego e dou uma folhada no livro, eu já sei o que quer dizer. Ah, pronto. Agora sim teve bom. É só ler o começo e o fim, pô. É só ler a primeira página e a última. Cara, dá muito trabalho, é uma teoria complexa. E eu acho que isso acaba nos tornando também, agora estou falando de nós três especificamente, a gente vai ficando muito exigente também. Então, esse, É. esse é um problema, Ei, né? esses dias eu estava conversando com uma cliente, é, aí ela falou assim, é, fulana arrumou alguém, né, da família e tal, achou uma terapeuta, que eu estava pensando em achar né, um terapeuta, um analista, sei lá. Aí ela falou, fulana arrumou a terapeuta. É alguém que ela encontrou no Instagram, é bem novinha, mas é junguiana. Aí eu dei uma risada assim, não é não. Aí eu falei, né? Eu falei assim, não, não é não. É novinha quanto? Ela tem uns 20 e poucos anos. Não é junguiana, não. Sinto muito, assim. Tá, assim. Aí Tá ela deu uma querendo risada, ser. ela é psicóloga também, ela deu uma risada e falou assim, não é não, né? Eu falei, não, não é não. Não dá tempo. Não deu tempo. Não Né? deu, não Assim, deu, você tem não 20 e deu. poucos anos, não deu tempo de você ser Tá, junguiana. tá querendo ser.
né? Tá querendo ser. É, tudo bem. Você pode falar, estou estudando, estou nesse caminho, não sei o quê. Ai, mas eu sou junguiano. Não, 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 é não. Ou eu tô escrevendo, comecei a escrever, rascunhar alguma coisinha da monografia de formação de analista. É, e aí eu tô seguindo lá o padrãozinho, né, de colocar a estrutura psíquica do Jung e tal. E aí, cara, eu já comecei logo na largada, estrutura psíquica. Bom, primeiro a gente precisa entender o que que é psique para Jung. Aí, cara, aí foi umas 3 páginas só tentando explicar o que é psique, para depois falar de estrutura psíquica. Porque assim, cara, parte do pressuposto que psique é o quê? Qualquer merda. E não, assim, é difícil explicar o que é psique, cara. Falei, então tá, já que é para fazer isso, então vamos fazer isso. Eu me diverti, tava me divertindo fazendo essa breve conceituação de psique. Então é difícil, né, cara? É, Tanto é, isso que o Zé falou de idade, né? As escolas mundo afora, elas exigem uma idade mínima para você iniciar a formação. A depender da escola, eu já vi escola exigindo 28 anos, 30 anos, 35 anos. Tava fudido Então, nessa. é, você ia estar fora, Léo. Ia estar. Quantos anos Falando- você tem, Léo? Vou fazer 34 depois de amanhã, Eu fiz 41 faz 5 dias. tá vendo? Você é tá um vendo? recém-junguiano. Pois é. A gente está começando nessa história, é muito louco, né? Esse final de semana eu fui de novo na fui encontrar a Irene, minha supervisora, lá em Zurique, né? E tive a chance de assistir uma palestra lá no clube psicológico, né? Normalmente as palestras são em alemão, mas esse final de semana era em inglês. Foi muito legal, era sobre uma canadense, eu não vou lembrar o nome dela não, foi sobre eh, Core, Coré, né? E Persephone. Foi muito bacana, né? Aí no final a Irene brincou comigo, ela falou assim, ó, tá vendo, ó? Se continua assim, e apontou para a palestrante, falou assim, é assim que você vai acabar, viu? Igual ela, né? Aí a palestrante virou para mim e falou assim, com cabelo branco e de vestido vermelho. Foi aí que ela falou. Eu falei, tá bom, pode ser, legal, vou acabar. E a Legal, roupa muito íntima legal. era preta para ter a Nigredo, a Albedo e a Rubedo. Mas, então, eu não expliquei porque que eu falei, né? Por causa do cabelo branco, né? Ela falou de cabelo branco e com vestido vermelho. Mas a primeira coisa que ela falou foi de cabelo branco. Porque é isso, né? Assim, eu era o mais novo assistindo a palestra, cara. Muito louco. Eu tenho 45, né? Solar das ideias. Eu tenho 45. Eu olhei em volta e, assim, eu me senti um menino, né? Eu falei, nossa, gente, o que aconteceu aqui? Só os velhos. Muito legal. Cara, e leva tempo também. Acho que isso é É, um ponto importante, leva tempo, não tem E como. a questão do tempo, ela é importante, né? Porque assim, quando a gente está pensando no chat GPT especificamente, o que que a gente está querendo não ter, aliás, ter, isso. né? Ou economizar? Tempo, né? Isso mesmo. É, na real, né? Eu tô com muito com o Byung-Chul Han na cabeça porque eu dei aula lá no meu clube do livro do Sociedade do Cansaço. E, cara, a coisa mais importante hoje é tempo. A coisa mais importante hoje é atenção. Ninguém mais está atento, ninguém mais tem atenção, ninguém mais tem tempo. Todo mundo está distraído e todo mundo tá sem tempo. A coisa mais importante que a gente pode dar para os nossos filhos, por exemplo, ou para uma outra pessoa, e até para os nossos clientes, é atenção, né? Atenção no sentido de estar presente, de estou aqui, estou receptivo a você, né? A mesma coisa é quando a gente faz uma monografia. A gente está presente, a gente olha para o que está escrito, para a página em branco, né? Já que a gente está. É a terceira vez que esse delírio fala de páginas em branco. E, e eu estou com atenção para aquilo. E a atenção, ela é o maior valor possível. Ela que pode ser produzida, que pode ser trocada por dinheiro, que pode ser trocada por amor, que pode ser trocada por um monte de coisa, né? Ela, o que eu, isso eu vejo muito e tive esse insight com a Olga, né? A atenção,
Ou seja, estar consciente ali e receptivo à troca é a coisa mais importante do mundo, assim. E hoje a gente está nas telas, a gente está distraído, a gente está anestesiado e sem tempo. Por quê? Porque a gente está destinando essas pequenas atenções ou o resto das atenções que a gente tem durante o dia no trabalho, né? Assim, são 12. Esses dias uma cliente minha falou: Ah, eu tô colocando o iPhone. Ela falou: "Eu descobri que tem como colocar um limite de uso das redes. Vocês sabiam disso? Aí eu coloquei de 1 hora e meia. Mas você, né, Léo, você deve usar bem mais, porque você trabalha com isso e tal, não sei o quê, né? Aí eu falei, pô, nem sei onde que é isso. Aí eu fui lá na parada de uso, né? Tem uma coisa chamada tempo de uso, né? E aí eu mostrei pra ela, eu uso o Instagram por dia 20 minutos. E ela ficou, eu não acredito. Eu falei, né? Porque a minha atenção tá em outro lugar, né? Ela não É vai que pro... você usa o Instagram para publicar coisas, não para ficar vendo É, coisas. isso mesmo, É. Eu sou um né? pouco parecido também, cara. E às vezes dou uma olhadinha rápida em comentários e acabou, né? Vou atender, vou fazer outras coisas, né? E, e é isso, né? Assim, talvez a pessoa realmente, né? Essas pessoas, que não foi só uma, viu, gente? A gente viu algumas manifestações do chat GPT na última leva de TCC. Mas talvez as pessoas não queiram fazer. E elas podem estar se bancando ali e falando: ah, não vou gastar meu tempo com isso, né? Pode ser, né? É o mais provável? Não sei se é o mais provável, mas pode ser, né? E aí tem a outra história, né, de como a verdade vai sendo criada. Eu não sei se a gente já falou disso aqui. Eu acho que sim. Da história lá do artigo da Compost, do ano passado, do ano retrasado, que eu estava, que eu fui relator, da Eu não história lembro disso, da não. lenda da mula sem cabeça. Não contei isso, não? Cara, eu não Ah, lembro. não lembro também, não. Se contou, eu não Cara, lembro. assim, muito legal o artigo dos caras, assim, eu não vou lembrar o nome do autor, não. Mas, assim, o artigo era o seguinte: os caras entraram no chat GPT, Ah, eu lembro. né? Lembra? E Lembro. escreveram lá, qual a lenda da mula sem cabeça? E Uhum. aí veio uma história completamente torta, né? Assim, dizendo que É. a mula sem cabeça, a mula corria tranquila no campo e foi atropelada por um trem. Um negócio nada a ver com a porra da, né, da lenda. Aí os caras começaram a investigar e aí conseguiu, vou resumir a história, mas chegaram no lugar em que o ChatGPT não podia fazer divulgação de conteúdos misóginos, machistas, né? Assim, porque na lenda da mula sem cabeça, a mulher é transformada em mula sem cabeça porque ela deitou com o padre, né? Então, obviamente, tem, né, tem um conteúdo machista aí que a gente, Sabe o que né, isso mas esse não é o significa? assunto. Se É. não pode machista nem misógino, o chat GPT não deve saber nem quem que é o Bolsonaro. Né? É interessante pesquisar isso. Enfim, e aí os caras começaram né, a questionar, não sei o quê, os desenvolvedores, a porra toda, né? E encher o saco do próprio chat GPT, né? Aí, de repente, uma semana ou 2 semanas depois, eles vão fazer a mesma pergunta: qual é a lenda da mula sem cabeça? E o GPT responde: no folclore brasileiro, não existe uma lenda da mula sem cabeça. Ele foi ficando confuso com a porra toda e apagou a lenda. Assim. Cara, sabe o que a gente E pode aí, de fazer? repente. A gente, ah, a gente pode ir lá no chat GPT e começar a colocar assim, ó. É, o fenômeno da consciência, ele não pode ser visto à luz do ego. E, sabe, fazer umas coisas totalmente erradas. E aí a gente espera 6 meses e vê se aparece nas monografias. Um experimento social. olha, Adorei, experimento cara. social. Muito legal. Enfim, mas assim, né? Desculpa, Aí desculpa. os caras foram lá e continuaram a pesquisa e tal, até que a lenda agora parece que aparece lá do jeito correto. Sei lá o que mudaram lá nos parâmetros que a lenda aparece. Mas assim, isso é uma equipe de pesquisadores que enxergou um fenômeno, né? Eu acho que isso é que é preocupante, né? Assim, que é e o resto, cara, né? Assim, o quanto que na verdade, obviamente que assim, de novo, a culpa não é da ferramenta, não é isso. O chat GPT é o demônio. Não, pode ser um avatar do demônio, né? Um avatar digital do demônio, não sei. Mas não é esse o ponto. O ponto é que
isso que a gente chama de inteligência artificial, na verdade, eu falo isso, né? E na verdade quem fala é o Nicoleles, não é inteligência, né? O Nicoleles diz isso. Isso não é, a gente chama de inteligência artificial, mas não é inteligência, é outra coisa. Sei lá que nome técnico que dá Ele para essa fala que porra. Mas que não é nem inteligência e não é nem artificial. enfim, e aí isso está alimentado com esses dados, ou com os dados, né, de quem está por trás da história. E aí a gente fica vivendo nesse caos de que, no fundo, e aí, de novo, a importância, para mim, da participação do inconsciente, da criação de consciência, que é o mito do homem moderno, segundo Jung, segundo Edinger, né, assim, que amplia essa questão, é, e de se perguntar, o que que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo? Isso aqui faz sentido? Não faz sentido? Porque pode ser que tudo isso que a gente esteja falando aqui também é uma grande bobagem, mas minimamente eu acho que a gente está fazendo um exercício reflexivo. E outra coisa, né? Só vai valer a pena esse sofrimento, porque fazer uma monografia é um sofrimento, né? A gente vai gastar, vai sentar a bunda na cadeira, a gente vai ler, a gente vai reler, a gente vai ter que escrever, vai apagar um parágrafo e reescrever ele, vai botar o ano, a página, né? Assim, vai fazer tudo isso, né? Assim, é um sofrimento, gente, né? É também esse discurso de, eu fiz em 30 minutos a minha monografia, assim, então quer dizer que você nem aproveitou, você não teve um Eu atravessamento sou um também, pouco né? desses aí, né? É, Foi para mim essa fala. mas, né, assim, porque a gente faz isso, a gente sofre desse jeito, né? Não precisa ser super negativo, não precisa chorar nem nada, mas tem gente que vai, porque faz sentido, né? Eu acho que esse é o grande lance, né? Assim, é, o sentido, ele faz valer a pena esse atravessamento, sabe? Esse sofrer pelo processo. E, na real, o próprio sofrer é passar por esse caminho para arranjar esse sentido. Então, fazer uma monografia, procurar um tema, escrever da melhor forma possível o problema, pensar na hipótese, tudo isso, no final das contas, traz sofrimento. Se não tem sentido, se eu não vejo um vetor, se não tem, o meu coração não está apontando para isso, eu, Leonardo, que já escrevi mestrado, doutorado, artigo científico, essas porra toda, eu não faria, né? Eu acho que é isso, assim, né? Assim, é, quando eu comecei a escrever a última monografia, né? Que se Deus quiser vai virar livro, pergunta pra Gabriela, parece que eu vou para outro mundo, sabe? Por quê? Porque eu tenho uma tendência a me entregar pro que eu escrevo, né? Só que assim, se eu me entrego pro que eu escrevo, eu também não volto, eu não tenho tanta facilidade em voltar. Eu demoro um dia, 2 dias para voltar, né? Mas isso tem um certo sentido, né? Tem um para que eu estou fazendo isso. Tem uma possessão de um conteúdo que eu estou parindo de alguma forma, sabe? Agora, se me mandam escrever, sei lá, né, sobre alguma coisa que não me mobiliza, ou então que eu não vejo sentido para isso, eu fico em crise. Uma crise que não é uma crise do tema, uma crise do problema, é uma crise né, assim, existencial, sabe? Mas é um incômodo mesmo escrever sobre o que a gente não gosta. Porque Desesperador. esse diálogo até me trouxe algumas reflexões a respeito de outras coisas, mas eu não vou falar no delírio. Ah, hoje eu tive uma reunião com a supervisora aqui da universidade, né? E ela falou assim, ela estava lendo o material que eu mandei para ela, ela falou assim, você não quer abandonar essa parte aqui da dimensão arquetípica, né, do trabalho? Não, de jeito nenhum. Esse é o núcleo do meu trabalho inteiro. Não tem como eu abandonar esse negócio. Aí, porque ela falou, então nesse ponto aqui eu não posso te ajudar muito. Tudo bem, não tem problema, me ajuda com outras coisas, mas isso aí não tem como eu tirar, né? Assim, não tem como, né? Mas porque, né, a gente sabe disso, é muito difícil entender que porra é essa, né? Assim, é muito, muito difícil entender. Tem um monte de explicações banais, a gente fala disso o tempo inteiro, né? E bobas sobre isso. Mas, enfim, só para colocar isso como exemplo, né? Assim, não vou tirar. Vou brigar, tiro, sabe? Assim, pode.
foda-se o resultado que vem desse negócio, mas eu não vou tirar algo que é, que é isso, que para mim, né, faz todo sentido estar aí, de jeito nenhum. Agora, deixa eu levantar uma outra questão, que é, cara, tipo, a coisa tá tão é, bagunçada nesse sentido de rebaixamento e de percepção e de atenção, que o Léo falou bastante, que é assim, o cara entra pro curso, aí ele tá lá no 10º mês de curso, aí alguém fala assim, quando chegar a prova, aí o cara faz assim, prova? Tem prova? É, Vai, isso vai ter acontece. prova? No final, não sabia que ia ter prova. Tem que escrever, quando tiver tem aula de monografia, vou ter que escrever uma monografia? Porra, tava escrito. Não, assim, desde o começo tava aí, mas não é isso. Não tem atenção, não consegue. Que legal esse negócio aqui. Aí a projeção cola, né? Assim, a projeção da realização de sei lá do que cola naquilo ali. O Jung é o que salva. O Jung é o grande salvador. Beleza, então eu vou estudar Jung. E nem presta atenção no que está escrito na porra da descrição do curso. Né? Assim, porque cai no jogo da projeção. Claro, assim, eu falo desse jeito inflamado, mas porque eu quero provocar, né? Assim, você tem que pensar, porque se não pensar, fica aí rebaixado cognitivamente, vivendo de maneira automatizada e não tem criação de consciência. Acabei. Não, Zé, eu É isso tô no mesmo. mesmo campo, cara. Se eu fico inflamado, por isso, no fim das contas, do jeito que a gente fala, talvez, né, passe uma impressão que a gente está determinando como cada pessoa deve viver a vida dela. Na verdade, não, né? Cada um faz o que quiser, a vida é assim. Mas na condição de pessoas que estão aqui num lugar de ensinar Jung, transmitir o pensamento junguiano, que tem compromisso com essa porra toda, então é nosso dever também ter uma atitude de exigência para com o aprendizado da obra. É natural que isso aconteça. Inclusive, me sinto até confortável quando tenho mestres que estão nessa condição. Né? Agora, é, não significa um estabelecimento de uma regra de como cada um tem que viver a vida. Se a vida do sujeito é Claro, construída claro. no base, na base do chat GPT, que assim seja. Né? Então tá bom. Tá feliz? Tá indo bem? Né? Você Assim, tá se essa que é isso, realizando? né? É, Tá igual eu bom falei, isso aí? Esse igual, sofrimento faz sentido para você? Né? Assim, então vai, segue aí com essa igual merda. outro dia meu sogro veio tá com umas ideias agora de investir no Paraguai, porque lá é um lugar muito seguro para investir. Coisa dessa galera aí, e que vai pedir refúgio na Argentina do Milei. Aí eu falei assim, o senhor vai se realizar? Não sei, não sei o que. Eu falei, porque para mim é importante o senhor se realizar. Pouco importa se onde o senhor vai colocar o dinheiro. O importante é que o senhor seja realizado. Eu quero que o meu neto tenha um vô realizado, porque se ficar nesse amargor aí, eu não vou querer que ele se relacione muito com você, não. Cara, mas eu vou te dizer, é, eu entendo, eu tento respeitar, mas tem uma coisa em mim que fala assim, até onde a gente sabe, a gente só tem uma vida, sabe? Até onde a gente sabe, É, entendeu? E pode ser que tenham outras, eu não tô querendo negar isso, mas até aonde a gente sabe, a gente só tem uma vida e como o Zé já trouxe o Sandman, a gente não sabe até que horas, né? Até que momento. Então, assim, essa questão da ética, ela cai nisso também. Eu acho que tem um pé da ética aí. A ética, ela não é só uma ética para a coletividade, ela é uma ética com a sua alma. É uma ética do coração, que vem do coração, né? E assim, no fundo. A gente não está falando de algo que é querendo ser moralista, pelo menos para mim. É no sentido de, meu, cuidado para não se trair. E se você se trair, pense e aprenda com essa traição, sabe? O Jung vai nas cartas, né, quando ele vai falar como que ele enfrentaria a depressão, uma das últimas frases dele é o seguinte: nada de meias medidas ou meio entusiasmo, né? Então, talvez a grande ética seja o entusiasmo. Você tá com Deus dentro? Não Deus cristão, mas você tá com algum Deus dentro, né? Você tá lidando e confrontando e agindo em prol de alguma realização? Eu tô. Então, beleza.
né? Às vezes essa pessoa do ChatGPT também pode estar esquiando agora e se realizando nisso e gosta de Jung, vai misturar esqui com Jung, sei lá, e fez isso, né? Mas até onde a gente pode pensar, né? E o mais provável que seja, né? É uma pessoa que está querendo, como que eu posso dizer, apertar parafuso. E aí, cadê a ética? Cadê o entusiasmo? Sabe? Cadê a medida e o entusiasmo, né? A medida inteira e o entusiasmo que o Jung fala, assim. Você só tem uma vida, bicho. Você vai continuar com essa distração toda? Com essa coisa de dar ok em tudo, checklist e acabou? Que merda, né? Assim. Ô, Léo, sabe que é, agora, poucos dias atrás, a gente estava lá no processo de indução do parto da Clau, para o meu Léo nascer. Cara, a técnica de enfermagem que acompanhou a gente boa parte do tempo, sabe aquela pessoa que exala alto astral? Cara, assim, uma pessoa. Assim, que a gente fala no senso comum de bem com a vida, cara, eu não conheço ela na intimidade, mas eu digo ali, na relação, né? Uma pessoa simpática, divertida, né? Umas sacadas de piada, assim, super espirituosas, né? Pô, e um clima tão gostoso que ela proporcionou para aquele momento ali, né? Bom, e aí chegou o momento que mudou o turno, ela continuava no turno dela, mas ela saiu daquela área, foi atuar numa outra área e veio uma outra enfermeira lá, uma técnica. Cara, pensa numa coisa horrorosa, assim, né? O oposto. Pessoa dura, no Né? oposto, Teodromia, velho. É, total, você tinha Zé, que viver isso total, também, né, cara. Rafael? Ué, Só que é, aí, Mas cara, é aí só que que, tá, cara, cara. Mesmo a dureza pode ter entusiasmo, pode ter um Deus. Eu posso viver a dureza como um Deus, né? Mas viva, né? Pra que que ela mas serve? que nesse caso, né, dessa outra pessoa, que ela chegou ali meio dura, e aí eu fiz umas duas, três perguntas para ela, assim. Aí eu falei, aí eu não sei o que a gente falou assim, falei, não, tá tudo bem, viu? Tá todo mundo em paz aqui, não sei o que, não sei o que lá. E ela ficou meio constrangida, ela sentiu o golpe, né? Daí ela falou assim, eu também faço brincadeira, eu também não sei o que lá. E aí ficou aquele silêncio, né? Eu, o Clau e a enfermeira que estava acompanhando a gente lá, aquele silêncio sepulcral. Aí ela ficou super constrangida, nunca mais ela apareceu ali, cara. É uma coisa que eu confesso que eu sinto um regozijozinho de fazer isso, cara. Cara, Podem até morrer, mas que eu não vou aparecer, eu não vou legal, legal, aparecer, né? legal. aí, Ah, legal. Ah, mas aí só depois eu sobreveio falei aí. pra. É bom, né? É bom, eu gosto, eu gosto. Cara, e aí quando apareceu, aí quando eu tive a oportunidade de falar com essa outra enfermeira, a legalzona, eu falei pra ela que ela era uma pessoa entusiasmada. Aí eu perguntei, você sabe o que significa entusiasmo? Ela, não. Aí eu falei que era Intelso, que não sei o que. Ela falou, nossa, obrigado, cara. Nossa. Ela ficou encantada, né? Saiu encantada. Eu falei, por você é uma pessoa entusiasmada. Obrigado por esse seu entusiasmo. Fez total diferença pro nosso dia de hoje, né? Então foi muito legal. Então é isso, aquilo que você for fazer, mesmo que seja com o chat GPT, que tem entusiasmo. Senão, nos parece que não faz sentido. Esse é o lance, né? Vambora. Nossa Bora. Senhora, Vamos, deu. Tá se bom. Vai. cuidem. Tchau. Tchau. Em té.